Pessoal, não dá para ir para qualquer prova de avaliação médica sem saber os conceitos de incidência e prevalência. Vamos relembrar? O conceito de incidência é o número de casos novos de uma população dividido pela população sob risco. Prevalência é o número de indivíduos existentes naquela população com uma determinada condição, dividido também pela população sob risco. Lembra, quando a incidência, o número de casos novos, envolver mortes, nós podemos ter nomezinhos especiais para essa incidência de morte. Caso seja a incidência de morte geral em uma população dividido pela população sob risco, nós estamos falando de coeficiente de mortalidade geral. Quando nós estamos falando do número de óbitos por uma causa específica, ou seja, novos óbitos de uma causa específica, por exemplo, câncer, dividido pela população geral, nós estamos falando do coeficiente de mortalidade específico, que é justamente esse indicador que nós estamos falando, coeficiente de mortalidade específico. E, por fim, quando nós estamos falando da incidência de mortes, ou seja, número de óbitos de uma determinada doença, dividido pelo número de doentes, ou seja, o número de pessoas doentes, nós estamos falando do coeficiente de letalidade. E lembra, o coeficiente de mortalidade, número de óbitos pela população total, é o risco de morrer daquela doença. E o coeficiente de letalidade, número de óbitos dividido pela população doente daquela mesma doença, é o risco de a doença matar. Ok? Então, não se esquece, coeficiente de prevalência, coeficiente de incidência e como que a incidência recebe novos nomezinhos quando o numerador estamos falando de óbitos, ok? Mortalidade geral, mortalidade específica e letalidade.